Luiz Fernando Teixeira nasceu em Águas da Prata, no interior de São Paulo, em 10 de setembro de 1962. É empresário, especialista no ramo de formação de agentes públicos e consultoria no desenvolvimento e modernização da administração pública. Começou a sua caminhada na política em 1989, quando foi eleito vereador na cidade de Casabranca pelo Partido dos Trabalhadores. Em 2009, assumiu a presidência do São Bernardo Futebol Clube, tendo levado o time do ABC à elite do futebol paulista. É criador do projeto Sócio Esportivo Tigrinho, com aulas de futebol gratuitas para crianças e adolescentes. Em 2014, foi eleito deputado estadual pela primeira vez e, por 2 biênios, ocupou o cargo de primeiro secretário da Alesp. Em 2022, foi reeleito com mais de 140 mil votos para o 3º mandato na Alesp. É presidente da Comissão de Infraestrutura do Parlamento Paulista e coordenador de 3 frentes parlamentares, em apoio à indústria química e farmacêutica do Estado de São Paulo, em defesa dos direitos da pessoa com epilepsia, autismo, Alzheimer e mal de Parkinson, e a frente parlamentar em apoio aos municípios do Grande ABC. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, com informação de qualidade e de interesse de toda a população. Conexão Paulista recebe hoje o deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, presidente da Comissão de Infraestrutura e também coordenador de 3 frentes parlamentares aqui na Alesp. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Guga, Renata, Carol, e a vocês que vão acompanhar esse bate-papo nosso. E na edição de hoje me acompanham as jornalistas Carolina Franca e Renata Perobelli, da Rede Alesp. Sejam bem-vindas e obrigado pela participação. Deputado, vamos começar esse Conexão Paulista de hoje falando sobre o trabalho do senhor à frente da Comissão de Infraestrutura. Antes, só vamos acompanhar um trecho de um discurso seu assim que foi eleito presidente da comissão. E aí a gente já volta para começar essa mesa redonda. Quero agradecer muito aos membros que confiaram na gente para que pudéssemos estar presidindo essa, que eu acho que é uma das mais importantes comissões. Óbvio que quem faz a comissão somos nós, né? Mas é uma comissão que há de debater os principais projetos do governo do Estado. Obras passam por aqui, a fiscalização de todas as concessionárias de energia, de água, passam por essa comissão. Legal, deputado. Uma comissão importante, né, por onde passam aí todos os projetos de obras do Estado de São Paulo, que, como o senhor destacou no seu discurso, né, como têm sido os trabalhos, né, quais os projetos e, assim, qual que é a importância dessa comissão para o Estado de São Paulo? Eu tenho dito que essa comissão talvez está entre as mais importantes na Assembleia Legislativa. Como é que está a questão da Enel, né? Todas as concessionárias de energia pelo interior afora, né? Essa comissão é quem fiscaliza. A Arcesp, que é uma agência reguladora, que passa cada dia a ter uma função maior, né, com essa diminuição do Estado que o governador vem fazendo, né, passa pela infraestrutura, as principais obras, inclusive do atual governo, né, por exemplo, a ligação seca entre Santos e Guarujá passa por essa comissão, e nós estamos ali fazendo um trabalho importante. Tivemos uma CPI que investigou a Enel, né? E muitos outros trabalhos na casa. Tem uma reunião semanal, pautas de diversos deputados são analisados ali. Toda reforma administrativa que você tem no governo passa pela comissão também de infraestrutura. Então é uma comissão muito importante. Eu tenho tido a honra
de presidi-la, né, deputados e deputadas de primeira linha que têm feito um debate muito importante nessa comissão. Então, Carolina Franca, sua pergunta. Deputado, o senhor bem envolvido, né, nessa questão da infraestrutura, como o senhor bem disse, já participou de diversas comissões, audiências públicas e debates aqui na casa referente a esse tema. Queria que o senhor fizesse uma análise do que tem sido feito e desenvolvido nessa questão da infraestrutura no nosso estado, visto que o senhor já, por exemplo, participou da CPI das Cavas, né? Enfim, também é uma questão de infraestrutura. O senhor citou aqui o túnel, né? Essa ligação que vai ter entre Santos e Guarujá. Quais são os próximos passos e o senhor, como deputado, o que vai defender e o que o senhor acha que precisa ser melhorado como infraestrutura? Algum projeto, por exemplo? A gente tem trem entre cidades, enfim. O que o senhor ainda acha que pode ser feito? Olha, existe um projeto de trem entre cidades, ligando São Paulo e Campinas, passa por essa comissão também. Mas, assim, eu creio que o assunto mais crônico que nós temos nessa comissão, eu fui radicalmente contra a privatização da Sabesp. Essa lógica de, por exemplo, apagou, você não gostou de que apagou a luz, isso é diminuição, é privatização. Tem coisas que não tem sentido você passar ao particular para ele explorar. Água não é mercadoria, energia elétrica não é mercadoria para que o particular possa ter lucro sobre esse fornecimento. A indústria precisa, os hospitais precisam, o serviço público precisa, todos os habitantes do nosso estado precisam. Então, isso deveria estar na mão do Estado. E o atual governo privatizou. Aonde foi privatizado, não deu certo. Eu queria te fazer um convite aí na sua casa. Entra no Google e coloca onde a água está sendo reestatizada. Você vai perceber que o mundo cometeu o erro que o bolsonarismo e os deputados que defendem o governador Tarcísio cometeram aqui na Assembleia. Entregaram a água, a Sabesp, que é a terceira maior empresa de saneamento básico do mundo, para que particulares possam ter lucro com isso. Sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com a energia elétrica. Nós vamos ter apagão de água. A indústria não produz um prego sem água. Ninguém vive sem água. Você imagina faltar água num hospital, imagina faltar água na tua casa, no serviço público. Olha, não vai abrir hoje a escola porque não tem água. E aqui, São Paulo, a Assembleia Legislativa vendeu. A Comissão de Infraestrutura, eu acho que a maior tarefa é trabalhar essa regulação, a fiscalização dessas empresas que vêm. Olha a Enel, o que aconteceu. Aqui em São Paulo, fecha o tempo, cai a energia. Não precisa nem chover, não precisa nem ventar. É horrível o serviço prestado. Por quê? Porque o foco de uma empresa privada é o lucro, e é correto. Eles investem para ter lucro, para terem retorno. Só que o foco do governo é atender o interesse público e atender a população. Então, eu creio que a maior tarefa dessa comissão de infraestrutura será não só trabalhar para que as obras possam sair do papel, como o túnel, a ligação seca entre Santos e Guarujá, que é um túnel que liga por baixo, que sai do Porto de Santos e sai lá no Guarujá, passa por baixo do canal do Porto de Santos. É um sonho da Baixada Santista de muito tempo, graças ao presidente Lula. Isso saiu do papel, é uma obra que será realizada praticamente 100% financiada pelo governo federal, até porque a parte do governo do estadual, o governo federal é que tem que emprestar para o governo federal entrar com a sua parte. Então, assim, a ligação, como você mesmo disse, o trem intercidades, que são obras que o Tarcísio fala, mas que o Lula quem vai ter que fazer em São Paulo. Mas, embora tenham esses investimentos, eu acho que o maior trabalho que essa comissão mais nobre vai ser cuidar para que São Paulo não pare com apagão de água. E essa comissão de infraestrutura terá o papel de atuar par e passo com o governo do Estado, com a Arcesp, regulando esse trabalho. Renata Perobelli, a sua primeira pergunta. Obrigada. Frente a todos esses eventos extremos climáticos, o que o Parlamento Paulista pode fazer em defesa de todo o nosso Estado? Olha, bela pergunta, e é um problema que o Estado parece que não está vendo ainda. Olha os prefeitos como estão. Vou começar por São Paulo.
a culpa é da Enel, não, a culpa é do prefeito também, porque as árvores precisam ser podadas e, sobretudo, aquelas que estão próximas dos fios e tal. O Estado ele precisa se preparar, porque o Brasil ele nunca esteve tão quente como está. Nossa população não está preparada para enfrentar o calor no nível que está. Escolas não têm ar-condicionado, né? Nós precisamos arborizar as cidades, nós precisamos investir para que o transporte coletivo seja elétrico, para que polua-se menos, né? O mundo hoje, você vai na Europa alugar um carro, o carro é elétrico. Ah, mas não quero, não, é elétrico. Né? O mundo está mudando a sua matriz energética e o Brasil nada. Não há estímulo no estado de São Paulo para carros elétricos, para ônibus elétricos. Né? Então, assim, cabe ao poder público se preparar. Né? Nós estamos vendo as chuvas são muito mais fortes do que eram, os ventos muito mais fortes do que eram, o calor muito mais forte. Nós estamos vendo uma seca no Amazonas. Grandes rios caudalosos hoje são riachos. Né? Então, assim, o Brasil não se preparou, né? E os estados e municípios também não estão se preparando. O governo federal tem a COP30, que vai fazer um debate importante, né, onde o Brasil assumiu vários compromissos e já está colocando em prática, e o mundo vai debater esse aquecimento global, essas mudanças climáticas, né, mas olha a enchente no Rio Grande do Sul, olha a seca lá em cima, olha o calor que nós estamos vivendo. Como é que um aluno vai assistir uma aula num calor de 40 graus? Então nós vamos ter que adaptar, né, e lutar, tentar reverter esse processo, plantando árvore, emitindo menos CO2. Né? O Brasil e o mundo vão ter que se preocupar e cabe ao Estado, né, aos prefeitos, aos governadores, ao presidente da República, aos parlamentos municipal, estadual e federal agirem para que a gente possa efetivamente dar uma resposta que a sociedade não ainda cobra, mas é necessário. Agora, deputado Luiz Fernando, uma das suas bases eleitorais é o ABC Paulista. Essa região sofre aí de problemas de mobilidade urbana, de transporte público. Qual que é a sua análise em relação a isso? E também a gente voltando para o estado de São Paulo, quais as necessidades maiores nessa área? É importante você que está em casa saber. O ABC é uma das principais regiões do estado de São Paulo. O Estado arrecada muito, porque é uma região industrializada, muito industrial e com uma arrecadação violenta. Ela é totalmente conurbada à capital, Diadema, Santo André, São Paulo, São Caetano, Mauá, todas essas cidades, São Bernardo, fazem divisa com a capital. Né? E você chega às vezes mais rápido do ABC aqui do que se andando dentro de São Paulo, saindo da Zona Leste para vir ao centro. E é fato que o estado de São Paulo, ao longo da história, não tem reconhecido a importância do ABC. Né? E os prefeitos têm sido muito fracos. O atual prefeito, para você ter uma ideia, o senhor Orlando Morando, abriu mão, deixou o governador tirar o metrô do ABC. Ele, o Auríquio, prefeito de São Caetano, Paulo Serra, prefeito de Santo André, abriram mão de algo que já era nosso. Quando o governador era o Geraldo Alckmin e o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, o presidente Lula no governo federal, o presidente Dilma, o ABC conquistou o direito a ter o metrô. Né? Teríamos uma linha saindo do Sacomã, passando por São Caetano, Santo André, São Bernardo e iria até próximo de Diadema, com a previsão depois de chegar em Diadema. Isso já era realidade, foi feito o estudo preliminar, gastou-se milhões para se fazer esse estudo, foi feito o projeto básico, milhões para se fazer esse projeto básico, foi licitado, foi contratado, foi assinado o contrato, faltava ao governador fazer a desapropriação para que os particulares entrassem e eles bancassem essa obra. O Estado não ia pôr nada, o particular que iria investir. Era uma PPP onde ele iria fazer as linhas de metrô e depois iriam explorar por tantos anos. Pasmem, o governador João Dória
o prefeito Orlando Morando, Paulo Serra e Auríquio, e os seus deputados, né, eles aceitaram que o metrô fosse revogado aquele processo, o Estado vai responder um processo caríssimo, vai ter que indenizar, porque simplesmente, sem motivo nenhum, o governador rescindiu esse contrato, o ato jurídico perfeito, e o ABC perdeu o metrô. Então, Guga, eu creio que a maior briga do ABC será o metrô. O atual governador tem feito firulas, dizendo que a linha 20, que é uma linha que sai da Lapa, vai até Santo André, passando na divisa de São Bernardo, né? Ela será... Não, essa linha eu quero conferir com você que está nos acompanhando, né? E talvez você possa ver isso no YouTube da Assembleia, daqui uns 10, 15, 20 anos, não chegará lá tão cedo. Por quê? Porque estão fazendo um estudo preliminar, essa obra vai começar na Lapa, vai vir na Lapa, vai passar, para você ter uma ideia, na Faria Lima, né? Uma das regiões mais ricas da capital. Então ela vem aqui, aí até ela chegar lá no ABC, isso nós vamos ter muitas décadas. E o ABC, Guga, ele tem direito ao metrô. Para você ter uma ideia, nós temos na Baixada metrô de superfície, né? O monotrilho, você tem lá na Baixada. Em São Bernardo, no ABC, que é uma das regiões mais ricas do estado, o PSDB abandonou, né? E a proposta do governador Tarcísio é metrô lá para a década de 2060, 2070, creio que nem você, nem nós que estamos aqui fazendo esse programa possamos estar vivos nessa época. Né? Quem sabe nossos netos possam ter. Então, assim, a grande demanda, Guga, no ABC é o metrô. E o que eu lamento demais foi que esses prefeitos, para mim, cometeram um crime ter aberto mão do metrô. Renata Perobelli. Deputado, discute-se nacionalmente a questão da posição hoje do Partido dos Trabalhadores e a renovação daqui para frente. Como é que o senhor vê isso agora, passadas as eleições, e a projeção agora para os próximos biênios em função dos próximos pleitos eleitorais que teremos? Renata, obrigado pela pergunta, né? Ainda mais pós-eleição, como é que está alguns órgãos de imprensa, aqueles que sempre bateram no PT, o PT acabou, não. O PT governa o Brasil. O PT passou por um momento, Renata, muito triste, muito triste. Teve um golpe, tiraram uma presidente legitimamente eleita, dizendo que ela tinha cometido crimes. Ora, ela nunca foi condenada a nada, nunca respondeu um processo, não cometeu crime nenhum. Não aceitavam que uma mulher, primeiro, é mulher num país machista. Segundo, uma mulher que representava a classe trabalhadora. A elite não aceita isso, nunca aceitou o PT. E terceiro, aquele Brasil que nós estávamos transformando, né, onde nós exigíamos que o preto fosse respeitado, nós combatemos a discriminação, nós fizemos cota para que os negros pudessem chegar na universidade, né? Nós dissemos o seguinte: o lugar da mulher é onde ela quiser. Nós não aceitamos a misoginia, tampouco o machismo. E nós fizemos leis nesse sentido. Nós criamos a Lei Maria da Penha. Se você bater na tua mulher, você vai ser preso. E aí nós começamos a levar o filho da Dona Maria, do seu José, servente de pedreiro, trabalhador na roça, na universidade. E aí nós começamos a erradicar a fome, que muita gente da elite ganhava dinheiro em cima, porque eles mantinham o poder manipulando esse povo. E nós começamos a criar um Brasil onde não tinha fome, onde o trabalhador começou a andar de avião, começou a fazer cruzeiro, coisas que era coisa para a elite, a ponto de um ministro do Bolsonaro chegar a mencionar o seguinte: até a empregada doméstica indo para a Disney. Ora, olha que Brasil que nós criamos. E chegaram, destruíram na imprensa com muitas mentiras. Eu sou cristão evangélico e eu ouvi dentro da igreja de que o PT queria criar uma coisa chamada ideologia de gênero. Nunca se discutiu isso dentro do Partido dos Trabalhadores. O PT vai criar um outro modelo de família. Nunca se discutiu isso. Isso é mentira. Se o teu pastor disse isso, sai da igreja. Porque eles nos ensinam que o pai da mentira é o diabo. E nunca foi dito isso.
Então, assim, nós vivemos um momento de muito ataque e nisso o PT foi caindo. 2020 foi o momento que nós chegamos ao fundo do poço. Perdemos um grande número de parlamentares, de prefeitos, né? Estávamos longe de estarmos na presidência da República. O Lula ainda respondia um processo dizendo que ele era líder de quadrilha e tal, condenações falsas. Esse processo foi totalmente anulado porque era eivado de irregularidades. Nós tínhamos um juiz ladrão chamado Sérgio Moro manipulando o judiciário, ao lado da grande imprensa, o judiciário também. Né? Quando falam do Supremo, eu tenho minhas reservas ao Supremo, porque esse Supremo foi aquele que disse que podia prender em segunda instância, e não pode, a Constituição diz que não. Né? Então, mas, em suma, nós retomamos o Brasil em 2024, elegemos novos deputados. Só para você ter uma ideia, o PT tinha 10 deputados estaduais, na Assembleia Legislativa foi para 18. Nós tínhamos 8 deputados federais, fomos para 11 no estado de São Paulo, do PT. Em 2024, né, Brasil, Lula assume a presidência. Em 2024, crescemos o número de vereadores e de prefeituras. Olha, longe de ser aquilo que nós sempre sonhamos, né? E daquilo que nós já fomos. Só para vocês terem uma ideia, o PT elegeu no estado de São Paulo, em 2012, 72 prefeitos. Dentre eles, o prefeito de São Paulo, de Guarulhos, de Osasco, de São Bernardo, de Santo André, de Mauá, de Carapicuíba, toda a grande São Paulo era governada pelo Partido dos Trabalhadores. E transformamos. Eles vieram com tudo, aniquilaram com imprensa, com a prisão do Lula, o PT. O PT passa hoje, Renata, por um momento de reconstrução. Estamos sendo reconstruídos. Né? É fato que uma coisa ninguém pode tirar. Aonde o PT governa, o povo se alegra. Né? Isso é bíblico. Né? Tem um provérbio que diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. O que acontece? O Brasil que Bolsonaro tinha, nós tínhamos fila para osso, você lembra disso? Para a pessoa comprar uma carcaça de frango, custava uma nota, carne era proibido, né? Óleo, arroz era proibido, gás. A gasolina chegou a R$ 8,00 o litro, né? E estava tudo normal. Sob a nossa gestão, a gasolina caiu para 5, o povo voltou a comer carne, ousa até comer picanha, né? Até porque você acha picanha hoje de R$ 40,00 o quilo. E aí o óleo voltou, o arroz voltou, o Brasil está muito melhor. Geramos agora, só esse ano, 2.950.000 novos empregos de carteira assinada, muitos projetos e programas do governo federal. O Brasil está voltando a ser. Eu fui candidato a prefeito em São Bernardo do Campo, passei por uma disputa lá muito ferrada, muito difícil, 4 candidatos muito competitivos. Saio feliz por ter deixado a máquina, o senhor Orlando Morando, Carla Morando, o candidato deles, que era da família Morando, em último lugar. Né? A gente colocou eles no devido lugar. Mas assim, não fomos à frente, mas o PT retomou um posicionamento, aumentou sua votação nominal. Então, assim, o PT está num momento de reconstrução e, assim, o PT ele é importante para o Brasil. Né? Nós ali não militamos em causa própria. Nós militamos pelo povo, sobretudo o povo que mais precisa. Né? Nós militamos pela mulher, nós militamos pelos índios, nós militamos pelo meio ambiente, nós militamos combatendo o racismo, a homofobia, a misoginia, nós militamos pelo respeito. E assim, vamos continuar militando. Tem momentos que você ganha, tem outros que você perde. O saldo da balança é que a gente saiu maior do que entrou nessa eleição municipal. O PT hoje, por ser governo federal, ele sempre lançou, sempre, candidato em todos os lugares. O PT está aprendendo que nós precisamos apoiar outras pessoas, não só querer o apoio. Né? Então, apoiamos o MDB em várias cidades, os partidos aliados em várias cidades, elegemos esses aliados, né? E nominalmente nossa votação não foi maior porque nós não lançamos candidatos.
Mas é fato, Renata, que assim, o PT está em reconstrução, o PT tem corrigido muitas falhas, né? Nós nunca nos colocamos como perfeitos, né? E estamos fazendo o seguinte, o PT nasceu para defender o povo que mais precisa, e temos feito. Aonde a gente governa faz, aqui na Assembleia a gente faz isso, na Câmara Federal, né? Os projetos que vão para o povão são nossos, né? E não vamos mais porque o povo elege representantes da elite. E aqui dentro, por exemplo, nós somos 18 em 94. Aí você fala, mas o PSOL tem mais 4, tá? Então vamos lá, são 22. Ah, mas o PCdoB está junto, é verdade. O PCdoB está junto, são 23 então, né? 23 em 94. Ah, não, mas peraí, tem deputado do PSB que está com você, que se soma à oposição. 2, né? Então somos 25 em 94, né? O nosso povo, ele tem feito, eu respeito a democracia, mas tem sido essa a escolha do povo. Por isso que nós vivemos. Hoje o Estado, aonde ele faz saúde, está horrível, está na UTI. Olha a segurança pública, é obrigação do Estado. Hoje o bandido anda na rua solto e nós, quando saímos de casa, perdemos o celular, perdemos o carro, perdemos a aliança, perdemos o relógio, perdemos a vida muitas vezes. E a segurança pública é feita pelo Estado, né? A educação pública, o trabalhador manda um filho para a escola, se o menino não aprender nada, eles vão passando o menino, como se quisessem ficar livre do menino, porque se ele repetir vai comer merenda mais um pouco. Então, eles não querem isso. Agora, o governador começou a privatizar escolas, né? Esses dias ele fez um leilão para novas escolas, onde o particular vai ter lucro agora com a educação. O primeiro passo para privatizar. A lógica dessa turma que governa São Paulo, que governou o Brasil até pouco tempo, é o seguinte, se o cidadão não tem dinheiro para estudar, não vai estudar, vai trabalhar, vai estudar quem pode estudar. É essa a lógica deles. A meritocracia. Você tem dinheiro, você vai. Se não tem, não vai. Como que o filho de um trabalhador vai disputar com o filho de alguém que possa dar essa estrutura? Então, assim, nós estamos debatendo o Brasil, né? O PT não nasceu para defender o PT, defender o que nós pensamos de Brasil, que não é um Brasil só para meia dúzia, um Brasil para todas e todos. Todos. Né? Não somente para os brancos, não somente para quem nasceu rico, não somente para quem é da religião X ou Y. Então, nós defendemos a liberdade religiosa, o respeito, né? Situações que hoje, que o bolsonarismo veio e disse, chega, né? Agora nós vamos fazer só para macho, branco, e não sei o quê, e floresta vamos derrubar, índio tem que matar, e não sei o quê. Vocês viram o Brasil que eles criaram, nós estamos lutando, estamos retomando, estamos crescendo, vamos ficar grandes. Carolina Franca, a última pergunta desse primeiro bloco do programa de hoje. Deputado, vou aproveitar, né, que o senhor citou a oposição aqui da Casa Legislativa, né? O senhor foi eleito há 10 anos atrás pela primeira vez como deputado, já está no seu 3º mandato e ao longo desses 10 anos foi oposição, segue sendo oposição aqui no Legislativo Paulista. Como que é o trabalho? O senhor teve diversos projetos aprovados. Como é o trabalho dessa oposição para a aprovação dos projetos, o diálogo com o Executivo, com os deputados que são da base desse Executivo, né? Vocês conseguem encaminhar? Há um bom diálogo aqui na Casa? A Casa chama-se Parlamento, vem de parlar, de conversar, de negociar. As câmaras legislativas, seja a Câmara Municipal, a Assembleia, a Câmara Federal, o Senado, são locais de negociação, onde você tem representantes de toda a sociedade, né? Nós passamos um momento muito difícil em 2018, quando o bolsonarismo entrou aqui dentro, deputados desrespeitosos, ofendiam as pessoas e tal. A maioria não voltou. Não que isso tenha sido erradicado, vieram novos, mas parece que esses novos são um pouco mais educados, né? Mas é fato que nós temos um bom diálogo com todos os diferentes. É uma casa de diferentes, né? Agora, é uma casa que o atual governador, ele não respeita essa casa, não respeita. Nós sempre conseguimos aprovar leis, projetos, né? O atual governador veta projetos que denominam lugares.
O deputado vai lá e denomina a escola de Dona Maria, ele vai lá e veta. Né? Ou seja, não respeita, como se isso aqui fosse propriedade dele. A gente tem dito que é o vetador geral da República. Né? Veta tudo. E não estou falando só dos deputados da oposição, não, da base aliada dele também. Ele veta os projetos dos deputados da base dele. É o bolsonarismo, é o absolutismo, eles se sentem acima de Deus. Né? E é o que a Assembleia vem passando hoje. Agora, entre nós há uma boa relação, óbvio que os diferentes, cada um defende a sua ótica, a sua visão, os seus interesses. Né? Como o nosso interesse, ele é um interesse dos mais humildes, o que nós queremos? Uma educação de qualidade para o nosso povo. Nós queremos uma saúde de qualidade para o nosso povo. Nós queremos segurança pública. Nós queremos que a indústria de São Paulo deixe de ir embora. Por isso a gente luta para que o governador diminua os impostos. Nós vivemos uma geração de PSDB eleita pelo povo de São Paulo. Sabe o que o PSDB faz? Joga o imposto lá em cima, dane-se o empresário. Sabe o que a indústria faz? Vai embora. São Paulo, que foi a capital das indústrias do Brasil, hoje não é mais. Então, assim, nós temos perdido muitas indústrias. Nós queremos a indústria porque ela gera desenvolvimento econômico, ela gera imposto, ela gera emprego. Né? Então, assim, o que nós queremos é algo bom para o Estado. Então, a gente tem conseguido avançar, né? Em algumas situações, mas é fato que com o atual governo, eu creio que a Assembleia terá 4 anos perdidos. Já privatizaram a Sabesp, o governador quer privatizar tudo. Ontem um deputado da casa, um bolsonarista, estreante, veio falar, não, nós vamos privatizar metrô, nós vamos privatizar tudo. O que eles têm? O compromisso deles são com os empresários. Então eles querem pegar as coisas que o Estado faz e entregar para que empresários tenham lucro com isso. Ontem entregaram X escolas para empresários ganharem com isso. Né? Querem entregar o metrô, entregar a água. Né? Querem privatizar a EMAI, o DAE, querem privatizar tudo. O que eles puderem deixar que particulares ganhem dinheiro com isso, eles vão fazer. Né? E nós lutamos e temos lutado. É fato, Carol, que nós somos minoria e muitas vezes a gente não consegue segurar. Né? Mas é a vontade do povo paulista. Né? Quando elegem deputados ligados com essa visão, talvez é a vontade. A gente tem uma outra visão, a gente acha que o Estado ele tem que ser forte para cuidar do nosso povo. Né? E não que empresários possam ganhar dinheiro explorando água, energia, educação, saúde e tudo mais. Muito obrigado, deputado. E o Conexão Paulista faz um breve intervalo. Você continua com a gente. Até já. E o Conexão Paulista está de volta. Hoje recebemos o deputado Luiz Fernando Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, que é presidente da Comissão de Infraestrutura da Alesp. Deputado, mais uma vez, obrigado pela presença. É muito bom recebê-lo aqui. Eu já lhe faço uma pergunta. Nesse segundo bloco, o senhor foi responsável pela criação de um dos maiores projetos, né, socioesportivos do Estado de São Paulo e do Brasil. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do Projeto Tigrinho. O que foi o Projeto Tigrinho? Então, é uma coisa que eu tenho muito orgulho de fazer. Né? Na periferia de São Bernardo, eu comecei a implantar, como empresário, escolinhas de futebol. Inicialmente, montei 5 escolinhas de futebol e o esporte é muito interessante para disciplinar, porque ele tem regras. Né? Até aqui você pode ir, você passou disso, é falta. Até ali você tem limites do esporte. Segundo, é uma coisa importante, às vezes o pai, a mãe fala com a criança, ela não respeita, o técnico dela fala, fica quieto, ele fica quieto na hora. Então eu comecei a montar esses projetos
E comecei com 5 escolinhas, 500 crianças. Ali já era um grande projeto, mas é fato que a demanda veio, precisava da 6ª, da 7ª, da 8ª, e aí eu só lamento, o Guga, porque você falou que era talvez o maior do estado. Não, eu creio que no mundo não tinha um projeto do tamanho que a gente montou, sem usar dinheiro público. Era um projeto bancado por empresários, né? Eu fui buscar apoio depois de empresas. A Crefisa chegou no momento que o projeto foi para 11.500 crianças. Nós tínhamos em toda São Bernardo 30 escolinhas em São Bernardo e 23 escolinhas fora de São Bernardo. Nós tínhamos 11.500 crianças que diariamente nós, no contraturno escolar, trazíamos para o campo de futebol e o que nós fazíamos? Disputávamos o tempo ocioso daquela criança. O moleque vai na escola à tarde, de manhã, ao invés de ficar na rua, ficava com a gente. E ficava ali fazendo um esporte, aprendendo. Todas as aulas, antes de começar a aula prática, tinha 1 hora de conversa. E aí nós falávamos tudo, de vários princípios, falávamos da higiene, falávamos do meio ambiente, falávamos do respeito com aquelas crianças, né? Nós exigíamos também não só a presença das crianças, mas o bom desempenho escolar da criança. E nós sempre tivemos uma relação muito próxima com as escolas. Então, o menino faltava lá, a escola nos avisava. O menino vinha jogar à tarde, a gente falava, não, você faltou na escola. Não, mas é que eu fui no médico, então você não vai fazer porque você está doente. Não, mas é que eu fui acompanhar minha mãe. Né? Ah, ela não nos avisou, você não vai fazer. Ou seja, era um projeto que disciplinava, que tinha regras, que tinha normas, e nós formamos, durante 9 anos, uma geração diferenciada. Né? Nós fizemos... em 2016, esse projeto, o atual prefeito de São Bernardo levou a cabo. Né? Ele, por questão eleitoral, ele nos proibiu de usar o campo. É mais uma obra desse Orlando Morando que eu derrotei agora nas eleições municipais. Ficou em último lugar. Lançou uma sobrinha, ou seja, para ter o sobrenome Morando, a gente superou um quinto do dinheiro que ele gastou lá. Mas esse Orlando Morando levou esse projeto a cabo. Acabou com o projeto. 2 anos antes dele terminar, nós começamos a ver todas aquelas crianças que participaram do Projeto Tigrinho desde 2009. Né? Em 2016, nós fizemos uma grande pesquisa e nós descobrimos que assim, um número ínfimo de crianças tinham se delinquido, tinham entrado na criminalidade ou na droga. A grande totalidade, assim, foram meninos que deram orgulho para os pais. Então, esse é o Projeto Tigrinho, um projeto de futebol, onde a gente dava desde o uniforme, a bola, a rede, o professor uniformizado. A gente era muito chato para escolher os professores, muito rápido para substituí-los, né? Porque, assim, como é que eu vou deixar cuidando de uma criança, uma pessoa que fuma, que bebe, ou que fala palavrão, porque aí o pai vai vir para cima de nós, né? Então, a gente se preocupava muito com isso, mas, sobretudo, nos preocupávamos muito com as crianças. Eu discuti à época com o secretário de Esportes do Alckmin, discuti com o secretário de Esportes do Dória, para ver se eles não topavam fazer esse projeto. Né, incentivado, que as indústrias bancassem esse projeto. Nunca foi preocupação desses governadores as crianças, porque se fosse, eles fariam uma educação de qualidade, não fazem. Fariam uma saúde de qualidade, não fazem. Então, assim, também não quiseram dar sequência. Eu quero retomar esse projeto. O problema é que eu sou deputado e corro um trecho muito grande, então nem tenho condições de cima, porque quem proibia, quem era radicalmente contra cuidar das crianças, esse a gente limpou do poder público, da política, que é o Orlando Morando, como gosto de dizer, a gente derrotou e colocou no devido lugar. Mas eu quero voltar com esse projeto. Carolina Franca, a sua pergunta. Deputado, aproveitando para falar dessas ações sociais, né, e uma forma que o Legislativo, né,
na figura do deputado, né, pode ajudar é com as emendas impositivas, né? Como que funciona? Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador. O senhor já tem pretensões aí para o próximo orçamento, né, para 2025, e a importância, né, dessa ferramenta aqui do Legislativo, através do deputado, de incentivar projetos não só na área do esporte, sociais e de saúde, enfim. É verdade. Contar um pouco para você que nos assiste. O que são emendas impositivas? Todo ano o governador manda para a Assembleia o orçamento, né? Ou seja, tem que ser aprovado para executar o ano que vem. Vou gastar tanto na educação, na saúde, na cultura, no esporte, blá, 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 blá. Manda o orçamento e aí cada deputado tem o direito de fazer as suas emendas. Ele tem um valor que ele define para onde vai, para que entidade que vai, para que área que vai, e aquilo o governador é obrigado a executar. É fato que o governador Tarcísio não faz isso com o devido respeito, né? Demora demais para pagar, mas assim, nem o Dória, nem o Alckmin fizeram isso, mas o atual governador, ele é problemático, é bolsonarista. Mas de qualquer forma, o que são emendas? A gente destina para onde a gente quer. E o que eu tenho feito com as minhas emendas? Acho que uma das áreas mais sensíveis, né, é a saúde, e eu tenho mandado muitos recursos para municípios que precisam das minhas emendas, para que eles possam melhorar a qualidade do atendimento na saúde. Mas você manda só para municípios que precisam? Não, eu mando muito para São Bernardo também, para o ABC mando muito, mas também na Baixada, interior, eu também mando. Mando muito também para entidades que fazem e prestam serviço com crianças. Isso é um mote meu, né? Eu entendo que a gente precisa cuidar das crianças, prepará-las, formá-las para fazer uma geração melhor. Então, todos os programas com criança, eu mando muitas emendas para essas entidades, ONGs, OCIPs, né? Ou até projetos de prefeituras que nos procuram e tal. Então, mando muitos recursos na saúde e também para entidades que cuidam das crianças. Mas não deixo de cuidar das nossas APAES, né? Não deixo de cuidar de entidades que fazem trabalho com autismo, trabalho com crianças excepcionais e outros, né? Tenho feito assim, uma dedicação muito grande. Então, o deputado manda para quem quer, né? Eu tomo muito cuidado, porque é um dinheiro que me colocam na mão para indicar para onde vai e assim, mandar para quem de fato precisa, mandar para entidades que fazem um trabalho importante. Por exemplo, em São Bernardo, eu ajudo muito a Santa Casa de Misericórdia, que atende muita gente pelo SUS, né? E hoje, como o prefeito acabou com o sistema de saúde da cidade, a Santa Casa virou uma referência. Então, eu tenho mandado muito recurso, mas não só para a Santa Casa de São Bernardo, mando para a Santa Casa de Santo André, mando para a Santa Casa do interior, de São João da Boa Vista, de Santos, de outras santas casas também, que fazem um trabalho importante. Mas é uma ferramenta que o deputado tem para ajudar, né, entidades, ajudar municípios, né? Às vezes você tem municípios que são tão pobres que o prefeito não tem condição de comprar uma ambulância. Então você manda um dinheiro para ele comprar uma ambulância, você manda um dinheiro para ele montar algo para combater o incêndio. Então essas são as emendas parlamentares, né? E é assim que eu destino as minhas. Renata Perobelli. Deputado, que eu gostaria de perguntar ao senhor. A senhora atua tanto nessa área esportiva, em treinar adolescentes, só que hoje em dia o adolescente que não tem esse caminho do esporte, tem um celular na mão, ele acaba caindo nas bets. É estarrecedor o índice de pessoas dependentes e os ambulatórios do Hospital das Clínicas, né? Hospital das Clínicas com filas de espera para quem é viciado nas bets. O que o Parlamento Paulista pode fazer em relação a isso? Eu sou radicalmente contra essas bets, radicalmente. A quem interessa? Querem liberar o cassino, a quem interessa? Liberar o jogo, né? Eu conheço muitas famílias que se desestruturaram, muitas crianças. Eu conheci um jovem que ele chegou a se suicidar. O pai era empresário, pai muito bem de vida, o menino se viciou em jogo de baralho.
E aí jogava poker, jogava outros jogos no baralho e perdia. E ele, ao invés de ir trabalhar, ele ia jogar. Então, eu vi uma situação, uma vez eu fui falar com uma pessoa, e aí eu vi um cara tirar a aliança e deixar assim pro dono da casa de jogo, né? Aí, a hora que eu esperei sair lá, então eu falei, o que é isso? Ele falou, ele perdeu e deixou a aliança como garantia que depois, você percebe? Então, assim, é um negócio desesperador. Isso é um problema, o presidente Lula está enfrentando. O Centrão, que tem muitos interesses, né? São bancados por donos de bets e tal, eles têm muitos interesses financeiros, aprovou essa lei na Câmara Federal, né? E hoje o presidente Lula vai jogar pesado na regulamentação e diminuir. Há poucos dias ele disse o seguinte, se eu não conseguir regulamentar, eu vou acabar com o jogo no Brasil. Né? Assim, o caso é sério, seríssimo, como você está dizendo. Né? E assim, é um vício, pessoas morrem, pessoas desestruturam, é pior que a bebida, é pior que a droga, é pior que a maconha. E liberaram, né? Os deputados liberaram isso, né? E hoje é legal. Mas assim, é uma coisa interessante. E aí eu queria falar com você que talvez seja policial ou conheça algum policial. Vai na periferia, entra num bar. Quantidade de maquininhas. Cadê a polícia? Tem alguém ganhando para não fiscalizar? Né? Aonde você anda na cidade grande, São Paulo, ABC, Grande São Paulo, vai na periferia, entra num boteco, vai lá no fundo. Você vai ver um monte de maquininha e gente jogando. Né? Então, essa maquininha não está liberada, ela é proibida. São os famosos caça-níqueis. Isso no Brasil é proibido, mas no Brasil tem, as autoridades sabem e talvez ganhem algum para não fiscalizar. Né? Então, assim, eu sou contra o jogo, né? Não acho que isso possa ter algum ganho. Nós vamos cobrar imposto, mas quantos que você vai perder? Né? Quantas vidas você vai perder? Esse imposto paga a saúde pública, o cara é louco, o cara acaba com a família, fica desempregado e tal. E é o que você falou, o poder público sequer está dando conta de atender pessoas que procuram um tratamento. Então, assim, o parlamento tem que fazer alguma coisa. É uma lei federal quem define. O que é legal, o que é ilegal, o Estado não pode dizer. Né? Agora, o Estado poderia tentar criar dificuldades, né, para que isso não avance. Agora, deputado Luiz Fernando, o senhor teve uma participação ativa na CPI da Enel, que aconteceu aqui no Parlamento Paulista no ano passado. Na sua visão, como é que está o cenário hoje? O que é necessário ser feito pelos parlamentares paulistas em relação a esse tema? É importante dialogar com você que está nos acompanhando. O grande problema foram os deputados, os grandes causadores dessa privatização. Entregaram algo que é necessário à vida, à produção, para um particular explorar. Esse povo que fala, eu sou a favor da privatização, isso é privatização. Eles falam, eu quero o Estado mínimo, isso é Estado mínimo. O Estado é que fazia energia elétrica, que distribuía, aí parou de fazer, deu para um particular ganhar dinheiro com isso. Quando é do Estado, ele atende porque, como disse em relação à água, ele atende o interesse público. Como você dá para o particular, ele só atende onde dá lucro. Não dá lucro, eu vou lá e paro de prestar o serviço. É importante dizer, né, esse debate teve muito presente na eleição da capital. Boulos culpavam Nunes dizendo que o problema não era dele. É importante dizer que o problema tem três partes. O problema é do Bolsonaro. Fernando, o homem já não é mais presidente, mas ele indicou a Agência Reguladora Nacional, a ANEEL. A atual direção foi indicação do Bolsonaro. Eles deveriam fiscalizar, não fizeram, e aí a empresa deitou e rolou. Não fizeram por que não fizeram? Pergunte a eles. Né? Eles talvez
vão dizer por que não. Eu perguntei, o cara gaguejou e não falou. Segundo, a Arcesp, Agência Reguladora do Estado de São Paulo, ela quem fiscaliza. Só para vocês terem uma ideia, quem fiscaliza é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela delegou, contratou a Arcesp, Agência Reguladora do Estado de São Paulo, para fiscalizar. Sabe quantos fiscais eles colocaram no Estado de São Paulo? 24 fiscais para fiscalizar todo o Estado. Eu vou dizer para você que 24 fiscais não são suficientes para fiscalizar São Bernardo. Imagina a capital. Precisava de 2.000, 3.000 fiscais. E a Arcesp topou aceitar só 24 fiscais, não brigou o tempo todo e não fiscalizou. Ela tem uma responsabilidade, os governadores que indicaram, e aí todos os governadores que indicaram os representantes da Arcesp, né, têm uma responsabilidade objetiva. Né? Na CPI nós dissemos da culpa da Arcesp, mas aí a turma do governo foi lá e falou, não, tira a Arcesp, e eles rejeitaram no voto. Foi a voto, eles tiraram a Arcesp como responsável. E por último, né, os prefeitos. Por quê? Aqui está a árvore e aqui está a fiação. Toda vez que a árvore sobe sob a fiação, a hora que balançou, deu um vento, o que acontece? Desliga. Por isso que, de repente, desliga a luz. O que é? Para não dar um curto-circuito, queimar tudo de todos, ela desliga. É uma questão de segurança. Os prefeitos não fizeram as devidas podas. Não fez as devidas podas. Né? Então, assim, você tem esses três culpados e você tem a Enel. Eu vou dizer para você que, para mim, a Enel é menos culpada. Não que ela não tenha uma culpa, tem sim. Mas eu digo que é menos, por quê? Porque o objetivo da Enel, o que é? Lucrar. O que ela fez? Ela diminuiu o número de funcionários, reduziu os investimentos, e não sei, a hora que veio um problema, pumba, chove em São Paulo, chove na Grande São Paulo, acaba a luz, mas chove no interior, acaba a luz. Não é a Enel. Nós fizemos aqui a CPI da Enel porque a Enel atende uma população muito grande. Mas no interior, cada região tem uma empresinha. Todas são ruins. Todas elas têm problema. A Enel, o problema dela é maior porque ela faz São Paulo, Grande São Paulo. Só São Paulo são 12 milhões de habitantes. Né? Só o ABC, 3 milhões, dá 15 milhões. Você pega a Grande São Paulo, mais de 20 milhões de habitantes. E a Enel que atende. Então, assim, quantos municípios você tem que pegar no estado de São Paulo para dar 20 milhões de pessoas? Por isso é que ela aparece mais do que as outras. Mas qual é o culpado disso? Os deputados que aprovaram a privatização. Por quê? Porque entregaram a energia elétrica para alguém ter lucro com ela. E a empresa está tendo lucro. Como é que os caras têm lucro? Reduz os investimentos, reduz o montante de investimento na empresa, sobra mais dinheiro e aí vai estar dentro. As regras que fizeram há 30 anos atrás eram muito mal feitas, né? Foi quando começaram as privatizações. Então, assim, o parâmetro, qualquer parâmetro era bom. Só, pasmem, eles quase atendem o parâmetro. Isso ruim do jeito que está dentro dos parâmetros, muitas vezes dentro do parâmetro. Então, o Guga, assim, eu vou dizer uma coisa a você e a vocês que nos acompanham. A culpa é do prefeito, a culpa é da Arcesp, que é um órgão do Estado, né? A culpa é da ANEEL e a culpa é da Enel, da empresa que faz aí na tua região. Né? Cabe a nós a fazer o quê? Primeiro, eu por mim voltava o Estado a fazer. Por mim, volta o Estado a fazer. Foi algo que você deu para o particular, não deu certo, o Estado tem que reassumir. Eu costumo dizer a respeito da água. Vale a pena, dê um Google, entra lá no Google e bota lugares onde a água está sendo reestatizada. Ou lugares onde as concessões estão sendo reestatizadas. Você vai ver que o mundo inteiro cometeu o erro que o Bolsonaro e a turma daqui cometeu, e o PSDB cometeu, né? E estão voltando tudo. Né? Fizeram a privatização dos metrôs. Olha a quantidade de obra parada em São Paulo de metrô.
Você passa ali do lado do aeroporto de Congonhas, tem uma obra parada há quantos anos aquilo, sabe? E não tem um governador preso, não tem um empresário preso, e aí o Tribunal de Contas vai lá e fala, não, está tudo certo. Aí o Ministério Público, que deveria agir até contra o Tribunal de Contas, fala, não, está tudo certo. Sabe quem paga? O pato, o povo de São Paulo, sobretudo o povo mais pobre, porque o rico não anda de metrô, quem usa é o trabalhador. Esse paga o pato, né? Então, assim, é triste essa situação, mas ela é causada pela classe política, é importante, por isso que a gente diz, na hora de votar, olha o que o cara fala, olha o que o cara faz, quem é que ele defende. Vê, sobretudo um deputado que vai para a reeleição, quais são os projetos que ele apresentou, sabe? No projeto da educação, como é que ele agiu, sabe? Da saúde, como é que ele agiu? Eu acho que se o nosso povo conhecesse a verdade, ele mudaria totalmente o jeito de pensar e de votar. Tem gente que não vai votar, ele iria falar, não, porque se eu não votar, meu filho não vai ter escola boa, sabe? Só que assim, as pessoas que estão governando, estão fazendo escola boa? Não, graças ao nosso voto. Muda essas pessoas, quem tem. Ah, mas o outro também, tenta, nós temos que tentar até acertar, né? Agora, não podemos deixar os outros decidir por nós, e muitas vezes a gente deixa, eu vi a abstenção nessas eleições. Chegou a bater 40% de pessoas que não vão votar. Quem não vai votar está cometendo o maior erro da vida dele, sabe por quê? Porque está dizendo o seguinte, vai lá e vota, o que você votar para mim está bom. Não, eu tenho que ir lá escolher o que eu quero, né? Então, assim, é isso que acontece na Enel, mas é isso que vai acontecer na água também. É isso que acontece no transporte coletivo. Deixa o particular fazer. Quando é a prefeitura fazendo o transporte, o que acontece? Ele vai botar mais ônibus para ter menos reclamação, porque ele vai disputar a eleição e ele precisa do voto desses usuários. Quando você dá isso para o particular, o que ele vai fazer? Ele vai tirar ônibus, vai botar menos ônibus, os ônibus vão parecer uma lata de sardinha, tantas pessoas, porque se eu não entrar esse, não tem outro. Então eu vou entrar nesse. E aí vai aquele negócio e tal, e o empresário ganha mais dinheiro, porque ele está ganhando um ônibus, ele ao invés de transportar, vou dar um chute aqui, 200 pessoas, ele transporta 300. Talvez, no lugar de transportar 100, ele transporta 200. O lucro do empresário é muito maior, né? Então, tem coisas que o poder público, ao fazer a concessão, teria que ser mais rígido, mais duro, e não é, né? Parece que tem outros interesses por trás, parece que tem gente ganhando dinheiro com isso. Carolina Franca, sua pergunta. Deputado, eu volto a falar sobre saúde, né? O senhor disse aqui que as suas emendas são destinadas, em sua maioria, para a questão da saúde. Eu acho importante a gente trazer esse tema para debate aqui no Conexão, justamente porque o senhor tem uma frente parlamentar, né, em defesa dos direitos das pessoas com epilepsia, autismo, Alzheimer e mal de Parkinson. Inclusive, nós temos aqui também um projeto do senhor que é muito importante, acabou de completar um ano, que autoriza que as mulheres tenham um acompanhante em suas consultas médicas e também exames, o que garante uma segurança tremenda. Eu, como mulher, tenho autonomia para falar sobre esse tema. E queria que o senhor falasse da importância, então, né, tanto dessa frente quanto desses outros projetos destinados à saúde aqui no nosso estado. Em relação a esses problemas, né? Algumas são doenças, o autismo não é uma doença, né? É uma condição. São assuntos que são muito recorrentes na nossa sociedade e que o Estado não reconhece. Parece que para ele, não... Olha que absurdo, e olha você que está me acompanhando. Se uma pessoa entrar numa crise de epilepsia, ela entra numa crise epilética, tem gente que fala, olha, tem que tirar a língua dele, porque senão ele vai... Ninguém engole língua, é impossível uma pessoa engolir a língua dele, né? Tem uns linguarudos, mas nem esses conseguem, né? Uma pessoa está fazendo, o que você tem que fazer? O professor não sabe, o policial não sabe, o deputado não sabe, o pessoal da TV Alesp não sabe. Sabe por quê? Porque o Estado não reconhece. E são muitos os casos de epilepsia no meio da nossa sociedade.
eu luto pelo direito dessas pessoas. Eu quero fazer leis onde elas tenham. Por exemplo, ele precisa de um medicamento. Se ele não tomar esse medicamento, ele vai entrar em crises. Pasmem, você vai lá, o Estado deveria fornecer e não fornece. Eu luto para que forneça. Aí você pega pessoas com autismo. Tá? A lei federal, existe uma lei que dá um direito a essas crianças, que todas as escolas têm que ter um segundo professor para cuidar. Você tem uma lei que diz o seguinte, essas crianças têm que ser inseridas, obrigatoriamente têm que ser inseridas, primeira coisa. Então, eles têm que ser aceitos nas escolas para poder conviver com as crianças normais, ou as crianças normais ou não, que não têm essa condição do autismo. Né? Incluídas, né? É uma questão de inclusão dessas crianças. E a lei define que toda escola tem que ter um segundo professor. O governador do estado não põe o segundo professor. O Tarcísio, governador do estado de São Paulo, não põe esse segundo. Eu já fui brigar com o seu secretário, um tal de Feder, né? Que não tem, ele não cumpre a lei. Não cumpre a lei. E o Ministério Público? Se você souber que ele fez alguma coisa, você me conta. Né? Eu tenho lutado muito pelo direito dessas crianças. Que família não tem um idoso com Alzheimer? Hoje é uma questão... Na minha época isso não existia, mas até porque as pessoas não duravam tanto tempo. Hoje, graças a Deus, a gente vive mais. E muitas famílias têm... E sabe, você não tem um lugar para deixar... Você não pode trabalhar porque teu pai está lá, quem tem que fazer isso? Aí você vai trabalhar, mas tem que pagar uma pessoa para cuidar, sabe? Não existe o Estado, a Prefeitura, parece que isso é problema. Não, isso não existe. Existe sim, senhor prefeito, existe sim, senhor governador. E eles têm direito a serem respeitados. Tinha que ter creche para idoso, sabe? Seja para quem tem o Alzheimer e quem tem Parkinson. Né? Qual é as políticas públicas que protegem essas pessoas? Já me chamaram de louco. Fernando, você está arrumando problema para se coçar. Né? Isso não dá voto. Não, não dá voto, mas eu não consigo dormir sabendo que eu tinha o dever de fazer algo por eles e não fiz. Né? Eu coordenei uma frente nessa casa para desenvolver políticas para encontrar pessoas desaparecidas. Imagina uma mãe que a filha dela desapareceu, o filho dela desapareceu e não apareceu de novo. Ela não está em luto constante, ela não enterrou o filho, ela não sabe qual foi o destino desse filho, ela sonha que um dia ela vai encontrar esse filho. Né? E pasme, nenhuma política existe assim, objetiva para encontrar. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Sumiu o Joãozinho. O que aconteceu? O Joãozinho foi lá e cometeu um delito, a polícia passou e levou para a FEBEM. Prendeu o Joãozinho. Tá? O Joãozinho está sumido. Para a mãe está sumido. Ele não está sumido, está na mão do Estado. O Estado não sabe que está na mão dele. Maria está andando no meio da rua, o carro atropela. Ela é levada, põe ela na rede pública, senão morre, né? Porque se for na pública, se for em São Bernardo, morre. Porque o prefeito acabou. Se for aqui em São Paulo, morre. Hoje, por esses dias, eu postei uma questão do hospital de Taipas, que é do Estado, lá em Taipas. Caos, caos, caos. Se pegar um atropelado e levar para o hospital estadual de Taipas, morre também. Mas vamos supor que não morre. Tá? Ele estava sem documento. Ele está sumido? Não, ele está na mão do Estado. Só que a família não sabe, as delegacias. Então, falta políticas, falta fechar esse jogo e tal. Né? E eu apresentei um monte de propostas de projeto de lei, mas a casa aqui, nós temos um problema grave. Nós estamos numa casa legislativa, mas se você aprovar uma lei, por mais que ela seja necessária, o governador veta. Né? Aí você fala, e o anterior? Vetava também, mas nós conseguíamos negociar, derrubar um veto por ano. Né? E o anterior também vetava. Né? Ou seja, a gente sempre, sobretudo a bancada do PT, sempre falou que a Assembleia Legislativa de São Paulo
ela funcionava como um puxadinho do Palácio do Governo. O governador que mandava aqui, fazia o que queria e tal, e cada vez isso vem piorando. Mas o que a gente sempre fez foi isso. Eu apresentei um projeto de lei, né? Tivemos uma lei aprovada, sobretudo nessa questão do acompanhante, uma lei que sou coautor dele junto com a deputada Ana Carolina Serra, né? Lá de Santo André, que, assim, toda mulher que vai fazer qualquer procedimento, seja na rede pública ou privada, para que ela não tenha qualquer tipo de risco de ser abusada, sobretudo quando ela estiver inconsciente, né, ela tem o direito de levar um acompanhante. Tem o direito de levar um acompanhante. Todos lembram, né, de uma senhora que foi abusada no meio de uma cirurgia e tal. Então, assim, isso passou na televisão. Por quê? Porque não existia essa lei. Hoje, aqui em São Paulo, existe essa lei. Eu sou um dos autores. Então, assim, saúde e, sobretudo, o cuidado das mulheres, né? São pautas que, para mim, são muito importantes. Não são importantes, são muito importantes, né? Por isso que a gente tem essa lei. E tem vários projetos de lei que fazem a defesa da mulher, né? Desde ser colocado, distribuído para as mulheres, um botão de pânico. O abusador, né? Chega o ex-marido, o companheiro dela, vai querer agredir, ela aperta, a polícia vem, né? Eu apresentei esse projeto em 2015, né? Parece até que as autoridades não estão muito preocupadas com as nossas mulheres, não, é só coisa do PT mesmo. Deputado Luiz Fernando, nós queremos agradecer a sua participação nesse Conexão Paulista. Muito obrigado aí por participar conosco. Eu que agradeço muito, quero agradecer a Renata, a Carol, agradecer a você, Guga, e a você que nos acompanhou, né? Um prazer. Eles me convidam um pouco para vir aqui, mas quando convidam eu venho, né? E todas as oportunidades que eu tenho de dialogar com a população de São Paulo, isso para mim é uma honra, é um prazer muito grande. Obrigado, deputado. Obrigado também às jornalistas Carolina Franca e Renata Perobelli pela edição de hoje. E você já sabe, toda quinta-feira, às 9 da noite, você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Obrigado pela companhia. Até a próxima edição. Tchau, tchau.